Hoje a gente vai falar de um assunto muito sério. Se bem que eu sempre falo de assuntos muito sérios, né? Mas enfim, o que eu vou explicar hoje é algo que muita gente está se perguntando. Por que a variante Delta não causou uma explosão de internações no Brasil como aconteceu em outros países? Em abril, a gente viu imagens assustadoras de cremações coletivas na Índia, por causa do colapso com a variante Delta. Até mesmo um estacionamento foi transformado em crematório. Mais transmissível, a variante Delta também provocou alta de internações na Europa, nos Estados Unidos e em Israel, freando os planos de reabertura. E depois de 1 ano e meio de pandemia, como a gente já está calejado, estávamos acostumados a ver que o que acontecia lá fora chegava depois de um tempo aqui no Brasil, né? Mas por que dessa vez não foi exatamente assim? Ou pelo menos por enquanto? Bom, vamos retomar do começo. A variante Delta chegou ao Brasil em maio e seus primeiros casos foram detectados na tripulação de um navio de Hong Kong, ancorado no Maranhão. Até o dia 4 de setembro, o Brasil já registrou 3.290 casos em 21 estados. Com esses 4 meses de circulação da Delta no Brasil, os especialistas ouvidos pelo Estadão dizem que ainda é cedo para afirmar que a ameaça foi vencida. De qualquer forma, o que está jogando a nosso favor e ajudando a conter a disseminação da Delta é o avanço da vacinação e a manutenção do uso de máscaras. Então, mesmo que a imunização tenha demorado para começar, quando tivemos doses disponíveis, a aceleração do ritmo de vacinação acabou sendo um diferencial do Brasil, ainda mais considerando que outros países enfrentam baixa adesão da população por hesitação vacinal. É o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que tem grupos anti-vacina muito fortes e estagnou sua vacinação, mesmo com doses disponíveis para toda a população. E aqui no Brasil não tem essa não, é Zé Gotinha desde criancinha. Além da vacinação, outro fator importante que está ajudando a conter a transmissão da Delta é a manutenção do uso de máscaras e das medidas de distanciamento social. Para o médico João Gabardo, que assessora o governo paulista, os países que dispensaram o uso de máscara festejaram antes da hora. Aqui em São Paulo, o governador João Dória já sinalizou que pretende manter a obrigatoriedade das máscaras até o final do ano. E se você quer relembrar qual é a importância das máscaras e quais são os modelos mais seguros para cada situação, a gente tem esse vídeo que explica tudo isso. Mas continua aqui comigo que ainda não acabou. Para entender melhor essa questão da variante Delta no Brasil e tirar mais algumas dúvidas, eu conversei com o epidemiologista Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas. Olha, eu diria que desde que a Delta chegou no Brasil, eu tenho usado essa analogia que eu acho que ela explica bem. A Delta está fazendo um cabo de guerra contra a vacinação. O que acontece no Brasil, existem 4 explicações possíveis, 2 que são otimistas e 2 que são pessimistas. Vamos começar pelas pessimistas. Pode ser que a Delta não tenha causado ainda tanto estrago no Brasil porque ela chegou aqui um pouco depois. Ou porque a maioria dos vacinados no Brasil são recentes. Então, não deu tempo de cair a imunidade em decorrência da vacinação há mais tempo. Ou seja, qualquer uma das 2 hipóteses que seja verdadeira, daqui a pouco a Delta vai fazer um estrago aqui no Brasil, como fez em outros lugares. Mas tem outras 2 interpretações que são mais positivas. Uma delas é que a Delta não está conseguindo avançar tanto no Brasil, porque o Brasil é um dos países do mundo que tem maior percentual da população com pelo menos uma dose. E a segunda, que aí não é tão positiva, mas nesse caso acaba sendo positiva, é que tem muita gente já imunizada, seja pela vacina ou por infecção prévia, porque o Brasil teve muita infecção. Então, esses fatores é que explicam o que está acontecendo em relação à Delta. Eu até ia te perguntar, na verdade, uma das coisas que você falou é que a gente teve um colapso com a variante Gama, né, que surgiu lá em Manaus, e se isso teria uma relação, então, com essa imunidade das pessoas e ajudaria a conter a Delta. Isso é verdade, então, Pedro? Olha, essa é uma pergunta que o pessoal da área de infecto, de imunologia, pode responder muito melhor do que eu como epidemiologista. Mas eu, como epidemiologista, posso dizer que quando a gente olha a distribuição populacional da Delta, a gente vê que ela não está conseguindo causar tanto impacto no Brasil. Uma das explicações possíveis é que a Gama já causou esse impacto maior um tempo atrás. Então, pelo menos plausível essa explicação é. Se ela se confirma no nível individual, biológico, os colegas dessas outras áreas podem explicar melhor. E aí, com relação à vacinação também, eu fiquei com uma dúvida. Seria a primeira dose, né, os cerca de 65% da população, ou então a segunda dose, né, os 36% mais ou menos, é a primeira ou é a segunda que está contendo a variante Delta, ou na verdade é um combo das 2? Como é que você vê isso? Sem dúvida é um combo das 2. O que acontece? A vacinação ela acontece em 2 fases, a maioria das vacinas disponíveis para a Covid-19. Quando toma a primeira dose, já tem alguma proteção. Claro que essa proteção é muito maior quando faz o quebra-cabeça completo, que são as 2 doses.
Mas no Brasil, a gente tem muita gente com a primeira dose, porque a gente tem pouca gente anti-vacina no Brasil, como existe, infelizmente, em outros países. E a vacinação no Brasil é recente, porque mesmo que o Brasil tenha começado a vacinar em janeiro, o ritmo era muito lento. Agora é que o Brasil está bombando. Então, as pessoas estão com a imunidade lá em cima em decorrência de uma vacinação recente. Alguns com uma dose e outros já com 2 doses. E eu acho que isso está ajudando a conter a Delta no cenário brasileiro. E aí, então, né, para conter também a variante Delta, agora tem essa questão de se é melhor aplicar a terceira dose nos idosos e nos imunossuprimidos, ou então completar o esquema com as 2 doses no resto da população. Como é que você vê essa questão, Pedro? Eu sou um profissional da saúde pública. E como um profissional da saúde pública, eu sempre tenho o olhar populacional. O olhar populacional é quanto mais gente vacinada, melhor. Então, não tem erro nenhum de aplicar a terceira dose nessas populações. Mas não se pode aplicar a terceira dose nos idosos, nos imunossuprimidos, sem aplicar a segunda dose em quem ainda precisa. Então, eu sempre iria primeiro para completar o calendário vacinal em quem não está completo, para depois entrar na terceira dose. Essa é uma escolha difícil, mas o ideal é que a gente não precisasse fazê-la. O ideal é que a gente pudesse fazer os 2 grupos ao mesmo tempo. O Ministério da Saúde fala tanto que não tem falta de vacinas no Brasil, então é a hora do Ministério da Saúde mostrar que isso é verdade. Vacinar com a terceira dose quem precisa e com as 2 doses quem ainda não foi vacinado. Esse é o apelo que a saúde pública faz para o Ministério da Saúde do Brasil. Com certeza. E aí uma outra questão também, Pedro, antes se comentava muito de que com 70% da população completamente imunizada, a gente ia conseguir controlar a pandemia. Mas com a Delta, né, com essas novas variantes também, você acha que esse número vai ser mais alto? Como é que vai ser essa relação agora? Esse 70% nunca foi um número mágico, ele é um número aproximado. E a verdade é que com a Delta ele aumenta um pouco. Mas quando a gente tiver 70% da população imunizada com as 2 doses, a situação vai estar muito melhor. Para atingir a tal da imunidade coletiva, provavelmente precisa um pouco mais. Talvez 80%, talvez até 85%. Mas na prática, quando chegarmos aos 70%, estaremos muito melhor do que hoje estamos com 35%. Então a gente tem que seguir caminhando até os 70%. Depois dos 70%, a gente aumenta o sarrafo um pouquinho. É como se fosse uma competição esportiva. Ninguém tenta saltar lá em cima. Salta um pouco mais embaixo, aumenta um pouquinho e depois aumenta mais. Não dá para querer fazer tudo de uma vez só. Primeiro nós temos que chegar nos 70%. E aí a gente avalia se vai precisar aumentar para 80%, 85% ou se não vai ser necessário. As pessoas estavam muito esperançosas em relação às flexibilizações quando elas tivessem tomado 2 doses, né? Mas o que eu venho percebendo, pelo menos as pessoas mais próximas, é uma certa preocupação com a variante Delta. Como é que você vê os próximos meses no Brasil com relação a flexibilizações e a melhora, por assim dizer, da pandemia? Olha, eu acho que nessa pergunta é importante eu dar uma visão de quem está fora do Brasil nesse momento. Eu estou num lugar, na Califórnia, nos Estados Unidos, em que essa é a realidade. O que acontece aqui? A gente tem a obrigatoriedade de uso de máscaras não existindo ao ar livre. Então, ao ar livre, não precisa usar máscara quem está vacinado, e a maioria das pessoas não estão usando máscara ao ar livre. Mas quando a gente entra em espaços fechados, as pessoas botam máscara. Eu acho que esse é o próximo passo no Brasil. E esse passo no Brasil provavelmente vai acontecer a partir de novembro. Aí depois, para realmente esquecer das máscaras, aí, infelizmente, eu acho que é só no ano que vem. Essa é a realidade que a gente está vivendo aqui na Califórnia e que acho que é a realidade que o Brasil vai viver daqui a pouco. Uso de máscara em ambiente fechado, não obrigatoriedade de uso de máscara em ambiente aberto. Então é isso, pessoal. Tomara que a gente continue ganhando esse cabo de guerra contra a variante Delta. Mas não deixem de se proteger. Usem máscara e não se esqueçam de completar o esquema vacinal com a segunda dose. Afinal de contas, segundo o levantamento do Ministério da Saúde do mês passado, existem nada menos do que 8,5 milhões de faltosos, ou seja, pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose. Se você que está me assistindo é um faltoso, vai lá tomar a segunda dose, hein? Eu posso dizer que já garanti as minhas 2 queridas e aguardadas doses. Enfim, gente, até o vídeo da semana que vem.